A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Vou trazer agora uma mensagem a respeito sobre a promessa para esse tempo do fim. A promessa para esse tempo em que foi profetizado por Joel 2:28, que o Senhor fala que naquele tempo derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E é um tempo da plenitude. É o tempo em que foi conquistado na cruz pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo esse tempo, o tempo da nova aliança, o tempo pelo sangue que foi a nova aliança do sangue derramado de Jesus para purificar as nossas consciências, os nossos corações de todo pecado, para que assim realmente pudéssemos receber o Espírito do Senhor que foi derramado nesse tempo sobre todos nós. Então eu vou começar a ler aqui uns textos que vão dar embasamento para esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo da plenitude, a plenitude dos tempos, que foi desde o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se sentar à destra do Pai, sendo o nosso sumo sacerdote na casa do Pai, sobre a casa do Pai, e por meio dele nós temos acesso hoje ao Pai. Vou mostrar aqui nos textos também que hoje nós temos acesso ao céu de Deus. Nosso espírito tem acesso ao céu. Nosso culto racional, sacrifício da nossa carne, constantemente para não pecar, é diante do céu de Deus, diante do santo de Deus. Então isso nos leva a ter mais responsabilidade com relação a esse tempo que vivemos hoje, tempo da promessa. Então vamos começar pelo tempo da plenitude, que vai falar Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a doação de filhos. Então, vindo, porém, a plenitude do tempo, foi enviado Jesus. Na plenitude do tempo, Jesus veio para resgatar da lei. A lei que, aqui nesse texto, no caso, está se dirigindo aos judeus, que estavam debaixo da lei e passaram a viver agora sobre a graça, sobre o tempo da promessa de Deus, passar a crer em Jesus Cristo como seu Salvador, que é o tempo, a plenitude dos tempos. Qual foi a promessa? A promessa está lá em Joel 2:28, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esse dia se cumpriu. Aqui dá a profecia, está a promessa, que Deus deu ao profeta Joel. Mas esses dias se cumpriram. Esse dia da promessa iniciou-se em Pentecostes, curso. Então, há um só Espírito da promessa, ou Espírito prometido, ou promessa do Espírito que provém de Deus Pai. O Espírito da promessa é um só. É o Espírito do Pai. O Espírito que Deus, falou que iria derramar sobre filhos e filhas. Sobre quem? Seus eleitos. Sobre todos aqueles que são predestinados à filiação, a serem filhos de Deus. Então, qual foi a primeira carne, ou seja, homem, em que se cumpriu a promessa do Espírito? Quem foi o primeiro a receber sobre sua carne, sobre seu corpo carnal, essa promessa do Espírito? Atos 2:33 diz assim: Exaltado, pois, a destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O que Pedro está falando ali naquela pregação, naquele discurso que ele fez lá no dia de Pentecostes? Que Jesus recebeu a promessa que havia de vir, a promessa do Espírito Santo do Pai. Quando que Jesus recebeu? No batismo. Quando João Batista batizou Jesus e que o Senhor derramou, o Pai derramou sobre ele a plenitude do Espírito. Jesus ele pôde receber no seu corpo carnal a plenitude do Espírito, porque nele não foi achado culpa nenhuma. Jesus não caiu, não pecou. Ele era extremamente puro para poder receber toda a plenitude do Pai naquela ocasião, em que os 7 Espíritos, aqueles 6 que são citados lá em
Isaías 11, pudessem vir sobre ele, espírito da sabedoria, do entendimento, espírito da fortaleza, do conselho, espírito do conhecimento, espírito do temor, espírito da vida. Ali foi derramado sobre Jesus o Espírito Santo de Deus. E isto que ele recebeu, ele derramou. Está falando aqui, ó. Ele está falando o que Paulo falou, o que Pedro falou lá no discurso dele, na pregação dele. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque aqueles homens cheios do Espírito, eles começaram a falar em línguas. E aquilo ali, tinha uns que achavam que aquilo que eles estavam embriagados. Os que não creram, os que não tinham fé. Por isso que Pedro iniciou seu discurso. Para quê? Para justamente repreender e de mostrar que não, ali estava se cumprindo a promessa de Deus que foi dada em Joel. Então vamos lá, Jesus tem a primazia sobre tudo. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é um princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus foi o primeiro homem a ressuscitar. Por isso que ele tem a primazia entre os mortos. Primeiro homem. Jesus, ele era encontrado em forma de Deus quando ele estava na eternidade com o Pai. E sendo em forma de Deus, ele não ousou ser Deus, vai dizer em Filipenses. Ele veio ao mundo, ele se humilhou, ele se fez criatura, sendo criador com o Pai, ele se fez criatura. Assumiu forma de homem, semelhança a homem, carne. Jesus era de carne e osso, sujeito a todas as tentações, mas ele não cedeu a nenhuma, não foi encontrado dolo nenhum. Mas ele carregou sobre si todas as nossas transgressões, para que nós pudéssemos hoje ser perdoados e pudéssemos ser a habitação do Espírito Santo. Esse Espírito da promessa poder vir habitar ele. Então Jesus, ao morrer, ele foi ressuscitado pelo Espírito do Pai. O Pai o ressuscitou. O Espírito Santo do Pai, que foi derramado sobre ele, o ressuscitou. E ele voltou à vida. Agora, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele voltou o quê? Ressurreto, glorificado, com o corpo agora de glória. Ele antes tinha forma espiritual no céu, porque Jesus é espiritual. Jesus foi gerado na eternidade com corpo espiritual. Mas quando ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele assumiu o corpo de homem, parte de Maria e parte do Espírito Santo. Então ele passou a ter forma humana. E com essa forma humana, ele ascendeu os céus após ter ressuscitado, porque ele assumiu que um corpo agora glorificado, imortalizado, e voltou a ter a glória que ele tinha antes com o Pai, se sentando onde? À direita de Deus Pai, no céu. E lá ele é o sumo sacerdote que intercede por nós, o nosso advogado, o mediador. E por nós, pelo próprio Pai nos introduzir nele, que ele mesmo fala assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não me der. Mediante ele ter purificado todo aquele que crer nele, pela fé, o que? O Pai nos leva a ele, nos conduz a ele, de maneira que nós hoje temos acesso ao Santo dos Santos. Eu vou mostrar aqui nos textos. Então Jesus tem a primazia sobre todas as coisas, inclusive receber esse Espírito da promessa, dando ele em forma de homem, em forma de semelhança de homem carnal. Há um só Espírito da promessa, que é o mesmo que veio sobre Jesus, que veio sobre os discípulos em Pentecostes, e sobre todos os predestinados a serem filhos de Deus. Há só um Espírito da promessa, é o Espírito que procede do Pai. A palavra vai dizer que Deus é o Pai da glória, ele estende a sua glória ao Filho. Jesus, quando voltar, a palavra vai dizer assim, e vindo Jesus na glória do Pai, quando ele voltar para o mundo, quando ele voltar do céu, a palavra fala, vindo na glória do Pai, porque o Pai, ele estende a sua glória sobre o Filho, e a sua glória é estendida também, é sobre nós, o que ele dá ao Filho, o Filho estende sobre nós. É uma extensão, porque agora estamos no Filho, somos corpo do Filho, somos membros do corpo do Filho, o Filho é a cabeça, nós somos membros. Então o que está no Filho está em nós. O que está no Filho, que é o Espírito Santo da promessa, que é o próprio Espírito do Pai que foi derramado sobre ele, também está em nós, porque nós estamos ligados, juntos, unidos perfeitamente. Os membros, os ossos, os órgãos estão juntos, unidos à cabeça, ao corpo de Cristo. Então o que Cristo tem nele é compartilhado com todos nós. Jesus é o santuário perfeito de Deus. Ele aqui em vida, ele fala lá, quando ele fala, destruir esse templo que eu erguerei em 3 dias,
ele vai falar assim, porque Jesus falava do santuário do seu corpo. E nós, os membros desse corpo, nos tornamos também santuários de Deus, porque Deus agora habita em nós. Deus, mediante a purificação, de uma vez por todas, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que crê, passamos a ser santuários, a ter o que? A presença desse Espírito também derramado em nós, que o próprio Filho compartilha com todos nós, por nós estarmos nele. Por isso que ele fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não me der. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é o caminho. Porque ele nos introduziu, né, e nos deu essa condição, por meio dele, que podemos ter acesso ao Pai, ao Espírito do Pai. Porque o Pai é Espírito, Deus é Espírito. Deus não tem forma material, forma humana, como o Filho passou a ter. Forma humana. Deus é Espírito. Nós temos acesso hoje ao Santo do Santo Celestial. E eu vou mostrar aqui nos textos. Efésios 4:4 diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foi chamado a uma só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Espírito do Pai. Há um só Deus que está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Pai está no Filho, o Pai está em nós, o Filho age por meio o Pai age por meio do Filho, o Pai age por meio de nós, porque nós somos santuários de Deus. A promessa do Espírito também se cumpriu e vem se cumprindo em todas as demais carnes desde o dia de Pentecostes, em todos os demais homens, mulheres, né, todos os eleitos e predestinados à filiação. Atos dos Apóstolos 2,16. Pedro falando lá em Pentecostes. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro repetindo Joel 2,28. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito, né? Toda a plenitude, derramarei do meu espírito, porque temos a primícia, não temos a plenitude como Jesus tem. Nós não somos dignos ainda de receber toda a plenitude do Senhor em nós, porque nós somos ainda pecadores. Nós já pecamos, se encontra a dor em nós. João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso, porque todos nós pecamos. Mas Jesus já é o nosso sacerdote que nos perdoa de uma vez por todas, pelos pecados que cometemos, pelo que cometemos antes e pelo que havemos de cometer. Agora, são pecados voluntários? Não. São pecados que podem vir a ocorrer involuntariamente. Mas não podemos nos manter no pecado. Não podemos usar da liberdade para dar ocasião ao pecado. É isso que a palavra vai dizer. Não useis da liberdade para dar ocasião ao pecado. Hoje somos livres. Os judeus podem dizer que, os judeus messiânicos que creem em Cristo podem dizer que são livres da lei, dos 613 preceitos da lei, porque hoje eles são livres, eles vivem o tempo da graça. Mas aí Paulo fala, não useis da liberdade para dar ocasião ao pecado. Nós não podemos viver em pecado. Se sabemos que recebemos em nós o Espírito Santo de Deus, se recebemos de nós, se somos morada do Senhor, santuários de Deus, templos de Deus na terra, como que nós vamos ainda nos manter no pecado, nos manter nas coisas que nos afastam de Deus? Não, nós temos que fazer o quê? Ser obediente, apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional, cumprindo a vontade de Deus. De que maneira? Não nos inclinando para a carne, não nos inclinando para as coisas do mundo, mas nos inclinando sempre para as coisas de Deus, atentendo para as coisas celestiais. Por isso que Jesus fala assim, buscar o reino do céu e toda a sua justiça, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, hoje, o nosso foco, a nossa vida é espiritual. Jesus fala assim, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e leve a sua cruz. Eu tenho que negar a minha natureza humana, eu tenho que negar as minhas cobiças, as minhas vontades, para viver o que? O celestial. Porque a palavra vai nos mostrar, que eu vou mostrar aqui, que hoje nós já temos acesso ao celestial, ao céu de Deus por Cristo. Inclusive, estamos em Cristo. Somos do mundo. A nossa carne é do mundo, o nosso homem natural é do mundo, mas o nosso homem interior agora já assumiu uma posição espiritual. Ele agora já entrou no reino, já tem acesso ao reino. Hoje já ouvimos do reino de Deus. Podemos ouvir
do reino, a palavra de Deus que fala, o Espírito que fala nos nossos corações, o Espírito que nos convence do pecado, o Espírito que nos convence do pecado para que possamos ter fé, e o Espírito também que nos derramou a graça para que possamos dizer que Jesus Cristo é o Senhor, porque não, aquele que não crer em Jesus, aquele que não recebeu o Espírito, que não irá receber porque não foi um eleito, ou não é um predestinado, que é o homem natural, Paulo vai dizer, ele não consegue, ele não tem como discernir das coisas espirituais, porque as coisas espirituais só discernem espiritualmente. Então, Pedro repetiu a profecia de Joel em seu discurso no dia de Pentecostes. O Espírito da promessa veio também sobre toda a carne, sobre quase aqueles 3.000 convertidos. O Espírito da promessa é um só, o mesmo que foi derramado em Cristo no dia do seu batismo no Jordão, no dia do seu batismo no Jordão, dos discípulos em Pentecostes e todos nós até o dia de hoje. É o Espírito que provém de Deus. É a glória do Pai que é estendida, é o amor do Pai que é estendido. Deus é amor. Se hoje nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Se hoje nós entendemos amor, porque o amor de Deus, que é Deus, ela fala Deus é amor, Ele está em nós. Está no Filho, está em nós. Então, aprove a Deus coisas superiores ao nosso respeito nesse tempo. Coisas superiores. Hoje nós temos acesso ao céu pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo nos garantiu. Vai dizer lá no livro de Hebreus. Então, Hebreus 11:39 diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Quem são todos estes que o autor de Hebreus está falando? Todos aqueles que foram reconhecidos pela fé. Abraão, Noé. Ele vai falar de todos. Se você pegar o livro de Hebreus 11, ele vai falar todos esses que foram reconhecidos pela fé. Porém, foi da vontade de Deus coisa superior ao nosso respeito, ao tempo da plenitude, agora a nosso respeito. Então vamos lá, Hebreus 11:39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que ele, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Paulo está falando quem? Que são esses? A coisa superior ao nosso respeito, aos que fazem parte do tempo da promessa, do tempo do derramamento do Espírito de Deus. A todos aqueles que receberam o Espírito de Deus. Então agora nós temos que carregar com nós essa responsabilidade. Coisa superior ao nosso respeito, aprove a Deus que houvesse. Hoje nós somos o quê? Nós reconciliamos o mundo com Deus, porque Deus reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo o mundo. E qual é a vontade de Deus? É reconciliar o mundo consigo mesmo, porque quando Adão caiu e começou o pecado se aumentar sobre os homens, a presença de Deus não pode ficar onde há pecado, onde há imundícia, onde há sujeira, onde há impureza. E Deus se afastou. Mas agora Deus quis que o mundo se reconcilie com Ele. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar, mas para salvar o mundo. Então Jesus, ele veio para nos reconciliar com Deus. E esta reconciliação também é nossa hoje, porque a palavra em Coríntios vai falar, em 2 Coríntios 5, vai falar que Deus nos concedeu o evangelho da reconciliação, porque somos reconciliadores também. Levamos a mensagem para aqueles que precisam ouvir a mensagem para também se reconciliarem com Deus, porque Deus sempre quis habitar com os homens, estar com os homens, ter um relacionamento de pai para com filho, pai para filhos, um relacionamento de afeto. Essa é a vontade de Deus, mas Deus é puro, é perfeito, e Deus não tem como estar com os homens, viver com os homens na sua plenitude diante de tanto pecado, de tanta impureza. Então, em nós, nesse tempo do fim, o tempo da nova aliança pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, concretizou-se a promessa de Deus de derramar o seu Espírito sobre seu Filho unigênito e sobre seus filhos de adoção. Somos nós somos filhos de adoção. Nós não temos a mesma natureza de Deus, de Jesus. Jesus é espiritual. Então não tem como a gente ter a mesma natureza de Jesus. Entendeu? Nós somos do pó, da terra, de Adão. Não temos como. Então vamos lá, Efésios 3,17. E assim, habite Cristo, Quanto mais carregamos a nossa cruz sem nos envolver com o mundo, assim como fez Jesus a todo tempo,
E quanto mais somos aperfeiçoados em Cristo e no seu amor, maior será a manifestação do Espírito do Pai derramado sobre nós. E o Espírito da promessa. Hoje nós vemos que acontece nos dias de hoje, a plenitude, os dons e as virtudes que haviam naquele tempo dos apóstolos. Não conseguimos ver tamanha unção, tamanha presença do Senhor, como se via naqueles apóstolos, como se via em Pedro. Pedro, se você se apresentasse diante dele com uma mentira, a unção dele era tão grande, a presença do Espírito Santo, a presença do Pai sobre ele, do Filho sobre ele, era tão grande que a gente tem o exemplo de Safira e Ananias e Safira, que morreram diante de Pedro. Por quê? Eles verdadeiramente sacrificaram seu corpus para reconciliar o mundo, para elevar o evangelho da verdade sobre todas as nações. Hoje conhecemos a Cristo porque eles foram os que iniciaram a pregação sobre ele, sobre os apóstolos e profetas, sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Hoje todo o corpo, todo o edifício que tem como base Cristo, o alicerce, é edificado. E hoje conhecemos muita coisa por meio deles, e claro, pelas cartas de Paulo, que foi o apóstolo dos gentios. Então, Efésios 3,17 diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados, enraizados, alicerçados em amor. Amor é a base de tudo, Deus é amor. A fim de poderes compreender com todos os santos, congregar, né? Aprender com os santos, que a gente congrega para aprender com todos os santos, o quê? Qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade? E conhecer o amor de Cristo. Na nossa convivência, congregando, a gente conhece o amor de Cristo, a gente vai aprender desse amor, porque esse amor é aprimorado, desenvolvido em nós, o amor de Cristo. Um novo mandamento, porque Jesus fala: o novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Qual é que é amor esse? É morrer pelo irmão, é morrer pelo amigo, é dar a vida pelo irmão. Isso que é mortificar nossa carne, a gente dá a nossa vida pelos nossos irmãos. A palavra vai dizer que a lei de Cristo é levar cargas um dos outros. Levai a cargas um dos outros, assim estarás cumprindo a lei de Deus, a lei de Cristo. Assim estarás cumprindo a lei de Cristo. Esse é o novo mandamento, o mandamento de Cristo. Então ele fala: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus, Pai. Quanto mais somos aperfeiçoados no amor de Cristo, que é o amor exemplar para todos nós, mais somos o quê? Aprimorados no Pai. Mais somos o quê? Cheios da presença do Pai. De maneira que vemos a chegar a toda a plenitude de Deus. Quando chegaremos a toda essa plenitude? Quando ressuscitarmos. Quando Jesus morrer, ou quando nós morrermos e Jesus voltar do céu, quando nós seremos ressuscitados, e Jesus terá o nosso galardão. Porque será estendido o tabernáculo do Pai sobre nós também. Então seremos o quê? Aperfeiçoados em toda a plenitude. Seremos a semelhança de Cristo em plenitude, em glória. É isso que está falando. Então, conhecer o amor de Cristo é o foco. Ser aperfeiçoado em Cristo, no amor de Cristo, é o nosso foco. Para que o Espírito, que agora está como a divina semente, as primícias do Espírito que está aqui dentro de nós, ela venha cada vez mais aumentar, até ser o quê? Plena. Porque quando Jesus voltar, esse corpo carnal que ressuscitará será revestido de glória. É assim que fala a palavra. Então, Colossenses 1,19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, ou seja, antes não tínhamos paz com Deus, agora temos paz com Deus pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora nós fomos reconciliados com o Pai. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quer sobre a terra, quer nos céus. Então agora fomos reconciliados com Deus Pai. O Pai agora tem acesso a nós, porque ele não reconhece mais, ele olhando para nós, ele olha para Cristo, porque nós estamos em Cristo. Então o Pai agora está presente em nós. Nós falamos, o Pai opera por meio de nós, o Pai está sobre todos nós, e o Pai está em nós, como foi dito no texto anterior.
Ó, Cristo nos justificou para que hoje, reconciliados com Deus, possamos recebê-lo dentro de nós. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O próprio Senhor, o próprio Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas onde é que Ele está agora? Também Deus não recebeu o Espírito da promessa, que é o próprio Pai que estava nele, que a palavra aqui está dizendo? Agora Deus está em nós também. E o que isso nos acarreta? O que devemos também que cumprir? Vamos ler aqui a palavra. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele agora nos confiou a palavra da conciliação. Ele nos deu o entendimento da sua palavra, do evangelho da reconciliação, porque ele, dentro de nós, ele nos dá o entendimento, ele nos dá o entendimento, a sabedoria da sua palavra, nos dá o discernimento da palavra. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora somos justiça de Deus. Então, vamos lá. Lendo de novo esse texto, para ficar bem entendido. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Quando nós levamos a palavra, Deus está exortando, como se Deus estivesse exortando por nosso intermédio, porque a palavra de Deus, a palavra do Pai, é espírito e vida. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo, na pregação, falando, vós também, ao quem ele estava pregando, se reconcilie também com Deus. Nas nossas pregações, nós temos que levar essa mensagem, se reconciliem vocês com Deus, porque Deus quer ter uma comunhão, uma união com vocês. Deus quer trazer para Ele de volta todos vocês que estão em pecados. Essa é a evangelização, essa é a mensagem que nós temos que levar para o mundo, porque é da vontade de Deus se reconciliar com o mundo, se reconciliar com seus filhos que estão perdidos ainda, que precisam ouvir a mensagem. Deus quer ter uma união, uma comunhão com todos nós, a quem Ele predestinou a ser filhos de adoção. Ao quê? Uma comunhão de pai para filho. Essa é a vontade de Deus, poder estar com todos. Então, o que nos foi proporcionado pelo sacrifício de Jesus e pelo seu sangue derramado? Hebreus 4,16. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Acesso ao trono. Nosso espírito tem acesso ao trono. Nós temos, a nossa consciência pode se aproximar ao trono de Deus, quando elevamos os nossos pensamentos a Deus, quando estamos constantemente prestando nosso culto racional, sacrificando nossos corpos a todo tempo, com a nossa mente buscando as coisas de cima e não as coisas do mundo da terra, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Hebreus 4,16. Hebreus 10,14 fala assim, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Estamos sendo santificados, estamos sendo separados. Estamos o quê? Em progressão até a plenitude. Estamos o quê? Sendo cada vez mais aperfeiçoados pelo Pai, de maneira que Ele possa, em um determinado momento, ser pleno em nós, como eu já li lá no texto anterior de Efésios. Então, porque com muita oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, repetindo Joel. Porém, no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Agora estão aqui dentro de nós, ó.
Deus falando aos nossos corações, ao homem interior, à nossa mente. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então Deus agora não lembra, o sangue que nos purificou, o sangue de Cristo, faz com que Deus não lembre mais das nossas iniquidades, do nosso pecado, porque Jesus foi moído para que isso pudesse acontecer em nós. O véu foi rasgado, seu corpo foi moído, rasgado. O acesso que nos impedia, que era o quê? Ele ter que ser sacrificado e rasgado, agora temos, porque o véu foi rasgado, seu corpo foi moído e rasgado, o pecado foi moído e destruído em Cristo junto com ele, quando ele foi sacrificado na cruz. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, que nos purifica. Então, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, que foi esmagada, a sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o Filho, que está sobre a casa de Deus, que intercede por nós, o mediador, que faz com que nós possamos ter acesso agora a Deus, e Deus é Espírito, acesso a esse Espírito do Pai que está em nós, por meio do Filho. Aproximemo-nos com sincero coração, e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura, lavado o corpo pelo Espírito, lavado o corpo pela água, imersão no Espírito de Deus agora. Então, por isso que foi da vontade de Deus, prove a Deus coisa superior a nosso respeito. Temos agora o Espírito da promessa em nós. Hebreus 11:39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Quem que obteve testemunho por sua fé? Se lermos Hebreus 11:39, a gente vai ver que foram o patriarca Abraão, Noé, Enoque, Davi, Daniel, todos os que... Até Raabe vai citar lá em Hebreus 11. Eles foram o quê? Eles obtiveram um bom testemunho pela fé. Todos eles são filhos de Abraão pela fé. Nós hoje também somos justificados pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eles não obtiveram a promessa que hoje nos foi dada. O próprio Pai, o próprio Deus derramar seu Espírito. Aquela promessa que foi dada em Joel 2, que Joel profetizou. Então vamos lá, e o que alcançamos com isso? Então Deus, Hebreus 11:40, porque por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles, até o pai Abraão, eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então temos uma responsabilidade muito grande em carregar o Espírito Santo de Deus em nós. Somos templos do Espírito Santo. Somos santuários de Deus. Tem textos de Paulo falando sobre isso. Eu não botei aqui, senão vai ficar muito grande. Hebreus 12:22. Mas agora, olha só onde nós já chegamos, já estamos reconciliados com Deus. Em Cristo já fomos reconciliados com o Senhor. Então, o que Hebreus 12:22 fala? Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, ou seja, tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Monte Sião é o quê? Alcançamos a promessa de filiação. Promessa de filiação, agora somos filhos de Deus por adoção. Filhos de Abraão. Abraão aponta, Sião aponta para Abraão. Sinai aponta para Moisés. Moisés, lei. Moisés recebeu a lei em Sião. Nós, a promessa aponta para Abraão, Sião. Então agora somos filhos de adoção. Nos reconciliamos de novo com o nosso Pai. Somos famílias de Deus. Se nós nos permanecermos em Cristo, que é a videira, e nós o ramos que estamos em Cristo, que o Pai poda para que possamos dar mais frutos, agora somos o que? Da família celestial do Pai, a adoção. Mas se não dermos frutos, se tivermos a nossa inclinação para a carne, a inclinação para a carne é a morte, a inclinação para o espírito é vida. E que espírito é esse? Esse espírito está dentro de nós.
A inclinação para o Espírito que fala aos nossos corações é vida. E a nossa vida está oculta em Cristo. A vida eterna está em Cristo. E quando ele vier do céu, e todo aquele que morreu na fé for ressuscitado, a nossa vida que está oculta nele será transmitida para nós, a vida eterna, o galadão eterno. Então, Hebreus 12, 22 está falando, mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, olha, temos acesso, está falando aqui o texto é todo de Hebreus, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, acessos aos anjos, temos acesso aos anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores, que fala o próprio Abel. Agora nós temos acesso. Nós temos que entender essa questão de que somos santuários de Deus. Jesus, pelo seu sangue, ele nos consagrou a um novo e vivo caminho ao Santo dos Santos. Hoje podemos ser morada dele e do Pai, porque Jesus fala, eu e Pai viremos e faremos morada em vós. Quando Jesus voltar, que nós ressuscitarmos, que terão aqueles que serão ressuscitados e aqueles que serão transformados, está lá em Tessalonicenses, está lá em 1 Coríntios 15. Quando Jesus voltar, na sua plenitude, e nós também nos tornarmos plenos, quando o tabernáculo e a glória do Pai foi estendida totalmente sobre nós, o seu tabernáculo, a sua glória, quando alcançamos a plenitude de Deus, como foi lido aqui em Efésios, não precisará mais o Pai habitar em nós, as primícias do Pai habitar em nós, como também no Filho, como também o Filho habitar em nós, porque estaremos face a face com o Filho e face a face com o Pai. Apocalipse 11 vai falar que estaremos diante do seu trono, servindo dia e noite. E fora outros textos que a gente precisa trazer para o quê? Ter entendimento, como será após a vinda de Cristo e depois quando o próprio tabernáculo de Deus estiver sobre a terra. Então, essa morada, essa primícia do Espírito, esse Espírito da promessa sobre nós é para esse tempo do fim. Quando vier o milênio, quando Jesus voltar para reinar sobre este mundo, reinar lá de Sião, então estaremos com ele face a face. Não haverá mais a necessidade dele estar dentro de nós. Mas, por enquanto, Jesus não nos deixou órfãos, porque o Pai estava nele, na plenitude, como foi dito, pelo Espírito da promessa que foi derramado sobre ele, o Pai estava nele. E o Pai estando nele, o Pai habitava com os apóstolos e com os discípulos, enquanto ele estava aqui em carne. Quando ele voltou para o Pai, ou seja, ele indo com o Pai com o Espírito para o céu, com o Espírito do Pai, ele deixou órfão por um períodozinho, que foi do quê? Da sua ascensão aos céus até a sua volta em Pentecostes. Aquele períodozinho, que se eu não me engano, 10 dias, não me lembro, não me recordo. Da sua ascensão até o dia de Pentecostes. Da Páscoa a Pentecostes, se eu não me engano, são 50 dias, então acho que 10, não sei, tem que ver. Então, ele agora, ele ascendeu, mas não deixou órfão. Por que ele não deixou órfão? O filho deixa órfão? O irmão deixa alguém órfão? Não, é o Pai que estava com ele, agora voltou com ele. Ele e o Pai voltou a fazer morada em nós, e agora ele fala por meio de nós. E os apóstolos reconheceram, e os discípulos lá em Pentecostes, que realmente ele estava no Pai, e nós, e eles no Filho, em Cristo, e Cristo neles. Foi dito isso, Jesus falou que eles iam reconhecer isso. Eles entenderam o que foi dito. Então, a gente tem que ter esse entendimento que somos o templo do Espírito Santo e temos tudo isso que foi falado aqui. Se nós nos mantivermos na carne, o nosso processo de santificação será travado. E seremos homens carnais, como Paulo fala lá em Coríntios. Homens carnais que receberam o Espírito, mas se contentam com leitinho. E não querem o quê? Se aprofundar com os alimentos sólidos. E qual é o alimento sólido? É Cristo. É viver Cristo a todo tempo. No momento que a gente abre os nossos olhos, quando acorda, é o momento que vai dormir,
É a gente apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Essa é a inclinação a todo tempo pelo nosso espírito. É nós nos dedicarmos exclusivamente para Deus, a todo tempo, assim como Cristo se dedicou. É morrer para o mundo, sim. É morrer para o mundo, sim. Nesse entendimento de que hoje o Pai e o Filho habitam em nós, fazem morada em nós, porque nós somos a muitas moradas do Pai. Amém? Fique na paz.